Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Ramos Preto, antes de mais, obrigado pelas questões que coloca. Efetivamente, nós entendemos que não é através de uma lei de despejo, e esta é efetivamente uma lei de despejo, é a sua característica principal, que se resolve o problema da necessidade de fogos para arrendamento em Portugal. Existem muitos fogos devolutos, resultado da especulação financeira ao longo dos últimos anos e, obviamente, o Governo podia, em alternativa a estas políticas de despejo, promover uma política que colocasse no mercado estes fogos devolutos e isto iria, com certeza, dinamizar o mercado de arrendamento. Portanto, a nossa posição, obviamente, é esta, de repúdio integral desta política de despejo e outras políticas que garantam o direito dos cidadãos à habitação. Relativamente ao processo negocial, é um processo negocial, mas muito desequilibrado. Pela lei ficamos a ver que o senhorio, digamos, tem quase a faca e o queijo na mão e ao inquilino pouco restará que se não submeter-se às imposições do senhorio. E, portanto, é muito natural que, se esta lei for aplicada, que muitos inquilinos acabem este processo negocial despejados e, mais uma vez, isto da nossa parte merece o completo repúdio. Mas gostaria de lembrar aqui, Sr. Deputado Ramos Preto, que sendo estas as posições do PCP, não foi isto que o PS negociou com a Troika. Há uns meses atrás o PS, o PSD e o CDS negociaram com a Troika e inscreveram neste documento um conjunto de medidas que os três partidos se comprometiam a aplicar caso fossem governo, e essas medidas, constantes no ponto 6.1 e 6.2, previam exatamente estas situações do Governo. Permita-me ler-lhe aqui, por exemplo, 6.1, e apenas para avivar a memória de quem não tem presente aquilo que assinou com a Troika, o ponto 6.1, na linha 4, diz: prever um processo de despejo extrajudicial por violação de contrato, com o objetivo de encurtar o prazo de despejo para 3 meses. Ou seja, neste programa da Troika previa-se exatamente que se pudesse agilizar as ações de despejo de forma a que elas fossem concluídas num prazo muito curto. Mas também, se virmos aqui o que está previsto no ponto 6.1, vemos que há aqui muitas questões que o Governo depois transpôs para a lei e que o PS também assinou. E, portanto, o PS tem responsabilidades e nesta lei que é proposta efetivamente pelo PSD e CDS, na realidade, ela vem no seguimento de um pacto de agressão, e nós chamamos assim e muito bem, que também foi assinado pelo PS. Muito obrigado. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Catarina Martins, efetivamente concordo quando diz que esta lei de despejo, aliás, do alto daquela tribuna, na minha intervenção dizia, esta é a característica mais marcante da proposta do Governo, pelo que podemos chamar esta lei a lei do despejo. E é assim que nós a apelidamos, a lei do despejo, porque tudo nesta lei está construído de forma a libertar as casas através das ações de despejo, que ainda por cima não ocorrerão nos tribunais, mas através de um balcão nacional de arrendamento, que na verdade se devia chamar Balcão Nacional de Despejo, porque é isto que ele irá fazer, é arranjar a forma expedita, rápida, aliás, como estava no memorando da Troika, e o memorando da Troika exigia, de despejar os inquilinos das suas habitações. E é preciso ver que no processo negocial que decorrerá entre os inquilinos e os senhorios, não há uma igualdade de circunstâncias. O senhorio, neste processo negocial, o que é que tem a perder? Bem, ficar na situação em que são de contravantes. O inquilino, pelo seu lado, tem muito mais a perder. Pode ficar sem habitação, pode ir viver para o olho da rua, desculpe-me a expressão, e, portanto, tem muito mais a perder. Além disso, as indemnizações de que o Governo fala e no seu preâmbulo, na exposição de motivos da lei, louva, temos que ver que essas indemnizações não resolvem o problema do despejo. Efetivamente, propondo o senhorio uma renda muito elevada e o inquilino não tendo disponibilidade financeira para propor uma renda elevada, procurar uma renda baixa, e a indemnização será 60 vezes o valor médio, ou seja, vai ser uma indemnização relativamente baixa. E o que é que faz esta pessoa com esta indemnização? Vai no mercado procurar uma casa, mas poderá encontrar uma casa com valores elevados e rapidamente o valor da indemnização se derrete. E depois o que é que faz essa pessoa? Quando se acabarem o valor da indemnização e já não puder pagar uma casa a 500, 600 mil euros por mês, o que é que faz? Vai viver com um bairro de lata, para uma periferia desqualificada, para baixo da ponte. Portanto, esta proposta de lei do Governo não resolve nenhum dos problemas atuais e o que nós reiteramos aqui, sempre que temos defendido, é que é necessária uma intervenção do Estado para garantir a todos os portugueses o direito à habitação condigna. Muito bem.
Sr. Presidente, Sr. Deputado João Almeida começou a sua intervenção por dizer que não ficou surpreendido com a nossa intervenção em defesa ao direito à habitação. Não ficou nem podia ficar, porque nós sempre defendemos o direito constitucional à habitação e continuaremos a defender agora e muitas vezes no futuro. Não há lugar aqui para surpresa. Depois, pergunto, Sr. Deputado João Almeida, é uma pergunta retórica, porque não vai ter a oportunidade de me responder, mas a situação financeira em que vive o país é culpa dos inquilinos? Ora bem. Não nos parece. Portanto, se o Governo quer resolver o problema da falta de habitação, e existe muita habitação degradada em Portugal, existem muitas pessoas que não têm uma habitação condigna, poderia, por exemplo, e já referimos aqui, tomar medidas que obrigassem a colocar no mercado os fogos de volutos, centenas de milhares de fogos de volutos que estão aí, que podiam ser utilizados para resolver o problema da habitação. Por que recorrer à lei do despejo? Depois, Sr. Deputado João Almeida, não ouviu atentamente a nossa intervenção, porque nós não dissemos que as pessoas idosas com mais de 65 anos ou com deficiência podiam ser despejadas. Dissemos, não prevê a possibilidade. Portanto, foi exatamente ao contrário. Mas é preciso dizer aqui, falar aqui um pouco sobre a proteção que o Governo diz que dá com esta lei às pessoas com mais de 65 anos ou com deficiência. Na realidade, elas não são obrigadas, naqueles contratos anteriores a 1990, a passar para o novo regime de arrendamento urbano. Não são obrigadas. Mas é possível fazer uma atualização da renda por parte do senhorio, até 1/15 do valor patrimonial tributário. Um exemplo muito simples, Sr. Deputado. Vamos falar de coisas simples e práticas. Um casal com 70 anos de idade, ambos com 70 anos de idade. Neste ano, o valor do imóvel é avaliado em 100 mil euros. 1/15 disto representa 556 euros de renda por mês. É isto que é uma renda moderada? Este casal de idosos poderá não ter condições para pagar isto. E o que é que prevê o Governo? Nada. Se não tiver condições para pagar até 1/15, terá que abandonar a habitação. Mas isto é apenas durante 5 anos, porque cumprido um período inicial de 5 anos, o senhorio pode atualizar a renda livremente. Ora bem, portanto, não há aqui a proteção que os senhores falam. E relativamente às pessoas de fracos recursos económicos, também há aqui umas grandes considerações do Governo. Também não é verdade. Repare que o Governo, no caso de pessoas com condições económicas mais desfavoráveis, permite que a renda seja aumentada até 25% do rendimento anual bruto corrigido, para valores superiores a 500 euros de rendimento mensal. Ou seja, um idoso de 70 anos com rendimento de 600 euros irá pagar 25%, ou seja, 150 euros de renda. Se restam-lhe 450 para a alimentação, para os remédios, para os transportes, para o gás, eletricidade e tudo mais. Isto é um esforço que o Governo cinicamente, no preâmbulo da lei, diz é um esforço adequado. Não é um esforço adequado, é um esforço brutal de 25%, que é aplicado a pessoas que tenham um rendimento superior a 500 euros mensais. Portanto, não há nenhuma proteção aqui, nem dos idosos, nem das pessoas com deficiência, nem das pessoas com carência económica. Portanto, esta é uma lei do despedimento, do despejo, injusta, e será a nossa oposição agora e no futuro. Muito bem.